Olá. É importante que nós das ciências humanas a gente sempre lembre que o Brasil faz parte de um conjunto de nações que é uma espécie de grupo de risco do fascismo. E, historicamente, o Brasil carrega essa condição e nos últimos tempos essa essa condição ela tem se mostrado bastante assombrosa, né? Há uma série de fatores que sustentam essa posição, essa hipótese, e vamos tentar rapidamente tratar de cada uma delas. O Brasil, desde sempre, desde os momentos de colônia, foi uma sociedade extremamente conservadora e autoritária, né? O Brasil é fundado a partir de premissas conservadoras do ponto de vista social e político e o tempo todo vivenciando experiências e circunstâncias autoritárias, né? Desde o momento da nossa colonização, a gente carrega um eurocentrismo extremamente acentuado que tem se revertido ao longo da história numa espécie de um racismo cultural, né? Acreditar que há povos, culturas que são superiores, né? É uma espécie de um racismo hipócrita, né? Porque não diz com todas as letras que tal povo é melhor do que o outro, mas diz que tal cultura é melhor do que outra, né? E sempre as mesmas culturas são colocadas num pedestal e acabam servindo de referência única e exclusiva para nós, né? A gente, não só no Brasil, mas na América Latina, acredita num caminho único, né, de civilização e de história, e esse caminho invariavelmente indicado pelas civilizações, pelas sociedades europeias, né? Então, essa herança cultural também é bastante problemática e, e vai sustentar essa hipótese de uma sociedade fascista ou nazifascista, ou prestes a mergulhar o tempo todo numa uma experiência fascista ou nazifascista, né? Nos últimos tempos, a gente tem assistido aqui no Brasil a uma hegemonia da mentalidade paulista que é ainda mais conservadora e autoritária, de um modo geral, do que a mentalidade de outras culturas nacionais, né? Ou dá para dizer que a elite a elite paulista sempre carregou de uma forma muito contundente essa questão do reacionarismo, né? E vivemos um momento em que isso tá muito forte. Então, essas primeiras questões elas se apresentam da forma uma espécie de um antecedente, né? Ou de antecedentes que se relacionam com a nossa história, com a nossa formação histórica, com o nosso desenrolar histórico, com o nosso processo histórico, né? Particular aqui do Brasil. Agora a gente pode começar a traçar paralelos entre a nossa situação aqui e o nazifascismo europeu, né? Aquele clássico que todo mundo conhece, que aconteceu ali às vésperas da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, notadamente na Itália e Alemanha. Tanto aqui como lá, vivemos um contexto de crise que é uma crise econômica, é uma crise política e acaba se refletindo também numa crise de valores, né? Uma crise moral, então uma crise profunda de qualquer forma. E a partir desse contexto de crise, a possibilidade de emergência do fascismo, como aconteceu em outras ocasiões na Europa, como já foi citado. Tanto lá, no século XX, né, no contexto do nazifascismo clássico, como aqui, no atual momento, há uma profunda desconfiança da democracia. Né? Se acredita hoje
muita gente acredita hoje que a democracia é incapaz de resolver os problemas brasileiros, os problemas mundiais, e isso foi um ponto crucial da ideologia fascista, da ideologia nazista, né? A ideia de que era preciso radicalizar alguns procedimentos, né? E quando a gente vê as pessoas saindo na rua hoje no Brasil, hoje já há algum tempo, carregando faixas e cartazes, conclamando aos militares, né, retomarem o poder, isso revela, né, uma descrença, um descrédito da democracia, né? E a partir do momento que a democracia cai nessa desconfiança, abre-se o espaço para outras possibilidades não democráticas, né? Ainda mais quando a gente percebe outros fatores se conjugando aí, como é a questão da supervalorização, da sobrevalorização da segurança, né? A gente sabe que para a liberdade acontecer, para as liberdades individuais elas acontecerem efetivamente, elas precisam de garantias, e entre essas garantias há ali a segurança, né? A segurança é uma necessidade, mas quando a segurança ela passa a ser maior do que a liberdade, quando a segurança de alguma forma engole essa liberdade, a gente também está prestes a entrar numa situação de exceção, né? A abandonar o Estado democrático de direito e encarar uma experiência totalitária, né? Tanto na Itália fascista, na Alemanha nazista, como no Brasil da década de 2010, né, ou no Brasil de 2016, a gente percebe claramente uma idealização do passado, né? A Itália fascista mirava os seus olhos para o Império Romano, né, e buscava reerguer aquele império, reconstituir aquela situação de grandeza, né, do povo italiano ou da nação italiana, né? A Alemanha nazista, a mesma coisa em relação aos primórdios das primeiras sociedades germânicas, né? Aquela coisa que o Nietzsche coloca em alguns textos dos germânicos vivendo livremente pela Europa, né? Antes da cristianização. Então, uma idealização do passado. E como que ela acontece aqui no Brasil? Ditadura militar. Essa coisa, na época da ditadura não tinha roubo, não tinha crime, não tinha corrupção. Uma série de impressões completamente enviesadas e falsas, né, do ponto de vista da história, situações que não condizem com a realidade histórica, mas que são apresentadas de uma forma idealizada, romantizada, né? E em todos esses casos de idealização do passado, a gente percebe uma idealização de um passado violento, né? Um passado em que a força das armas garantia algum tipo de grandeza, de suposta grandeza, né? Há um elemento clássico, né, fundamental para qualquer tipo de ideologia, ou de sentimento, ou de experiência nazifascista, que é o anticomunismo, né? Extremamente presente na ideologia fascista, nazista, né? A perseguição sistemática aos socialistas, né? O que eles chamavam de bolcheviques, não é? Uma perseguição que culminou com a ida aos campos de concentração, né? Por parte de muitos socialistas alemães e europeus de modo geral. E no Brasil há um clima de anticomunismo que vem de há muito tempo, né? Desde antes da Guerra Fria, inclusive, né? Foi potencializado com a Guerra Fria, com toda aquela propaganda ideológica norte-americana, mas desde que os Estados Unidos passaram a olhar para a América Latina como uma possibilidade de expansão dos seus interesses político-econômicos, culturais, o anticomunismo ele vai sendo paulatinamente construído, né? Especialmente depois com a Guerra Fria. E mesmo com o fim da Guerra Fria, esse sentimento
consolidado, né, em alguns setores da sociedade brasileira, ele, em determinados momentos, ele ganha uma expressão extremamente contundente, como tem acontecido nos últimos tempos. Ainda em relação ao anticomunismo, há, em qualquer experiência nazifascista, a denúncia do marxismo cultural, né? Na época do nazifascismo europeu, havia a expressão bolchevismo cultural, né? E ali as vanguardas artísticas europeias, né? A arte modernista era tratada como bolchevismo cultural. Hoje há essa expressão facebookiana, né? Marxismo cultural, quer dizer, qualquer visão de mundo que difere do discurso hegemônico oficial, que é o discurso do capitalismo, da meritocracia, etc., qualquer outra visão mais progressista ou mais à esquerda é taxada de marxismo cultural e automaticamente deslegitimada por conta desse movimento anticomunista que há no Brasil hoje, né? O comunismo, você ofende a pessoa, você pode chamar a mãe dela disso ou daquilo, qualquer coisa que você quiser, mas não chame alguém de comunista, porque é uma ofensa absurda. Né? O comunismo tem uma carga, passou a carregar uma carga pejorativa surreal. Né? E é uma criminalização da esquerda. Né? A gente tem visto ultimamente, mais do que uma perseguição, né? Uma criminalização mesmo, quer dizer, as pessoas em situações de violência, de rua, inclusive, né? Algumas pessoas em restaurantes sendo hostilizadas por serem de esquerda, e essa criminalização da esquerda, ela adquiriu tons, claro, muito mais intensos no nazifascismo europeu, mas começou assim, né? Com esses pequenos acontecimentos no dia a dia, né? É um processo que ele vai se construindo paulatinamente, não acontece da noite para o dia, né? São etapas que vão se somando, são variáveis que vão se somando e vão constituindo nesse cenário trágico. Em qualquer experiência nazifascista, há um forte apelo, né, para a juventude de classe média. Hoje, né, não é segredo para ninguém, como uma série de grupos adolescentes que tem uma verdadeira veneração, né, por algumas figuras mais contundentes da nossa política, em especial o senhor Jair Bolsonaro, não é mesmo? Então, isso não é uma novidade, né? O nazismo, especialmente, trabalhava de forma direta com esse encampamento da juventude, né? Tinha a juventude hitlerista, né? Hobsbawm diz que 13% do movimento fascista italiano, em 1921, eram de estudantes, né? Formado por estudantes. Na Alemanha nazista, entre 5% e 10% de todos os estudantes eram membros do partido, já em 1930. Né? Então, esse apelo à juventude também é extremamente comum no fazer nazifascista, né? No acontecer nazifascista. Há um inegável sentimento de ódio, né? Fundado numa irracionalidade, né? Um abandono da razão e um apego ao ódio, e o ódio vai se expandindo como uma epidemia. Né? E esse ódio, costumeiramente, aparece travestido de coragem cívica. Né? Então você não, a coisa não é apresentada como um discurso de ódio, mas como um chamado à pátria, né? Como uma lição de honra, quando na verdade é uma lição de intolerância, de desrespeito, né? De totalitarismo, de violência, de agressividade.
a exaltação da violência é apresentada como um meio para se atingir determinadas finalidades, né? A realização do sonho italiano, alemão ou brasileiro. Né? Então a violência passa a ser apresentada como legítima, né? Quando não exaltada. Né? E todos devem se lembrar de, recentemente, na votação pelo impeachment de Dilma Rousseff, na Câmara dos Deputados, o deputado Jair Bolsonaro dedicou seu voto a um torturador da ditadura, né? Homenageou, fez questão de homenagear um torturador da ditadura, né? Não só ele, o filho dele. Então, e esses caras têm não só seguidores, como fãs, né? Fãs. E isso denota uma exaltação da violência como um meio positivo, né? A vingança como justiça, né? Então, bandido bom é bandido morto, né? Os judeus fizeram isso tudo, a Alemanha está no caos por causa deles, então a gente vai se vingar deles, né? A gente vai resolver os problemas da Alemanha, supostamente, se vingando dessa população, dessa gente que teria mergulhado a Alemanha em toda aquela crise. Né? A vingança sendo apresentada como justiça. O ressentimento como resultado desse ódio não resolvido, mal resolvido. Né? Um rancor profundo, né? Pela perda de alguma coisa. No caso dos alemães, pela crise, né? Um ressentimento em relação à pujança econômica dos judeus. Né? No caso do Brasil, alguns grupos de elite, alguns grupos mesmo de classe média, que, não satisfeitos com os rumos do país, né, tem aquele comportamento classicamente brasileiro, né, de criança mimada, do tipo, eu não estou ganhando o jogo, a bola é minha, eu vou pegar a bola, boto debaixo do braço e subo para o meu apartamento tomar o meu todinho. Esse rancor ele se revela principalmente em momentos em que há uma sensação de perda de privilégios, né, na história do Brasil. Isso é muito claro no momento que a gente vive. Né? Alguns setores que sempre usufruíram de uma condição de exclusividade para uma série de circunstâncias, né? e sempre experimentaram uma zona de conforto para suas vidas, quando percebem a aproximação ou quando de outros grupos, ou quando tem que dividir esses espaços com outros grupos, historicamente sempre tratados como inferiores, demonstram esse rancor, né, esse ressentimento que acaba, inclusive, gerando consequências políticas, né, e abrindo a possibilidade inclusive, de se jogar a democracia no lixo, né, de se passar por cima da democracia, se você preferir. Há um desprezo pelos direitos das minorias, clássico do nazifascismo, né? No caso da Itália fascista, pelos socialistas, no caso da Alemanha nazista, pelos socialistas, pelos judeus, pelos ciganos, pelos homossexuais, e no caso do fascismo atual brasileiro, ou do nazifascismo atual brasileiro, porque dá para dizer que há um componente racial também aí, já vamos falar um pouquinho disso. No caso do Brasil, essas minorias seriam principalmente homossexuais, né? Em alguns casos mulheres, que de minoria não tem nada, né? Mas em relação à hegemonia, né? A hegemonia de fala, ao poder, aí nesse sentido a gente pode tratar de repente como minoria, mas é um desprezo, né? Pelo direito daquele que não detém historicamente o poder, né? Que não é o dono do pedaço, historicamente falando. Né? Há uma visão ultraconservadora, portanto, sobre o lugar das mulheres. Né? O lugar da mulher é na cozinha, isso é uma visão extremamente fascista. Né? O nazismo tratava disso de uma forma muito cuidadosa, né? Fazia questão de afirmar o espaço da mulher como a dona de casa e a mãe, né? A mulher ariana, a mãe do povo ariano, e devia estar em casa cuidando dos filhos, da família. Esse é o papel da mulher, e é esse o papel da mulher
para o fascismo italiano, para o fascismo brasileiro, né? A gente percebe um discurso machista, patriarcal, misógino, né? Hoje muito agressivo e sendo apresentado pelas mesmas pessoas que apresentam as outras características, os outros atributos que a gente tem listado aqui, né? Inclusive o senhor Jair Bolsonaro, né? Grande liderança desse Brasil novo, né? Há um discurso anticorrupção na Itália, fascista, na Alemanha, nazista, né? Os judeus são corruptos, né? Na Alemanha, na Itália fascista, a democracia, o regime da corrupção, né? No caso do Brasil, o partido que eu não gosto é o partido da corrupção. O nosso lado não tem corrupção, não tem corrupção, não tem corrupção. Metrô de São Paulo não há desvio de verba no metrô de São Paulo, na merenda das escolas públicas de São Paulo, aeroporto lá das terras do Aécio Neves tá tudo ok, tá tudo regular, não tem nenhum problema. A corrupção é só do outro lado. Ou então, né, aquele discurso não tão radical, fala, não, lá é maior do que aqui. Como que lá é maior do que aqui? Se só pode mostrar um lado, é claro que vai parecer que aquele lado é muito maior do que aqui. Não estou dizendo que não seja maior. Estou dizendo que só se apresenta um lado como corrupto. Só se apresenta um grupo como corrupto. O outro, aquele que deve perder o seu espaço, para que eu volte a ter poder, para que eu volte a ter privilégios, para que eu volte a ter governo, para que as coisas voltem a ser como sempre foram, do jeito que eu quero. Um nacionalismo, né, muito claro no fascismo italiano, no nazismo alemão, né, e há um nacionalismo também no fascismo brasileiro, né, quando as pessoas que vão lá pedir, entre outras coisas, vão lá pedir a volta dos militares, tem lá a camisa da seleção brasileira, amarela, né? Eles fizeram questão de se apropriar do verde e amarelo. Esse grupo, né, que combate o atual governo, que está para cair, esse grupo fez questão de se apropriar das cores do Brasil. Só que no caso do Brasil, esse nacionalismo é um pouco capenga, é um pouco estranho, porque é bem bizarro imaginar que você gosta do seu país, mas você não gosta do povo do seu país. Né? Você gosta do seu país, mas você quer transformar o seu país na Suécia, ou na França, ou no Canadá, ou em Miami, o que é mais esdrúxulo. Então, o que você gosta nesse país? Você gosta de ter um poder nesse país. Você não gosta do povo, você não gosta do jeito que esse país é, o que você gosta aqui? Você é brasileiro por quê? Porque você é dono do Brasil? Então, ser dono do Brasil e não pertencer ao Brasil, e não ser igual aos outros brasileiros, é esse o nacionalismo do fascismo brasileiro. E de outras vertentes que talvez não se enquadrem no fascismo, mas que também carregam essa ideia de que nós somos superiores, nós somos melhores, nós devemos definir os rumos do país. Esse nacionalismo, ele se ampara no militarismo, né? No caso da Itália e da Alemanha isso é muito claro, quer dizer, a força das armas, os exércitos nacionais vão construir ou reconstruir grandes impérios, o Império Romano, né? O Terceiro Reich alemão. Então, pela força do exército, se tem o crescimento da pátria. Né? Então são valores associados ao nacionalismo e militarismo. E no caso do Brasil, a saudade da ditadura. Né? A saudade do quê que essa gente tem da ditadura? Dos militares. Né? Não estão lá com plaquinha? Intervenção militar. E esse militarismo, esse nacionalismo, também se ancoram, né, no expansionismo. A guerra é um elemento central no nazifascismo tradicional, né? Tanto que a Segunda Guerra é resultado disso, né? A vontade de conquista territorial, do espaço vital, né? No caso alemão,
E o expansionismo no Brasil, dá para a gente notar em alguns discursos, como um discurso do senhor Jair Bolsonaro, que quando indagado a respeito da questão indígena, numa determinada ocasião, ele disse que os índios, basicamente, que os índios são inúteis, que eles estão lá fazendo o quê? Não é? Estão tipo num zoológico a céu aberto, para que tem índio? Não é? Vamos ocupar aquelas terras são do Brasil. Esses índios nem falam a nossa língua, ele coloca dessa forma. Não é? Esses índios nem falam a nossa língua, o que eles estão fazendo aí? Então, esse expansionismo dentro da própria pátria, dentro da própria nação, né? Ocupar todos os espaços da nação pelo povo considerado superior. Quem que é o povo considerado superior? Os latifundiários, né? E há uma liderança personalista, né? Mussolini, Hitler, Franco na Espanha, enfim. E no caso do Brasil, quem que tem conduzido essa questão? Né? Quem que tem se aproveitado de uma forma extremamente oportunista desse clima, desse ambiente que tem vicejado no nosso país? Já enunciei o nome desse cara algumas vezes aqui, Jair Bolsonaro. Né? Claro que não estou dizendo que vai ser ele o ditador da República Fascista Brasileira. O que eu digo é que o Brasil é um país, em muitos momentos da sua história, prestes a mergulhar numa situação fascista, ou nazifascista, né? Porque é um elemento racial. Né? Quando a gente percebe esses discursos em relação ao índio, ou em relação a imigrantes, né? Os haitianos não tem nada que vir para cá, e muitas vezes é descendente de italiano, de alemão, né? Então o seu avô italiano, beleza, está aqui, mas o haitiano não. Se isso não é racismo, né? Então, além desse racismo escancarado, ou quase escancarado, né? Porque no Brasil as coisas elas têm um jeitinho, né? Até o próprio racismo ele assume uma hipocrisia por conta desse nosso jeitinho, quando não é esse racismo mais clássico, é o racismo cultural, né? A cultura europeia superior, né? O que os bolivianos têm para oferecer para nós, como se tudo fosse uma questão de oferecer, né? O que esses caras oferecem pelo país? Esses que carregam um discurso fascista oferecem a possibilidade da gente mergulhar numa tragédia social, repetir a história de uma forma inconsequente, estúpida. Vamos estudar um pouquinho de ciências humanas, né? A gente está precisando muito. O Brasil está num momento muito perigoso da sua história. Né? Uma série de questões em ebulição, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e a radicalização de algumas falas podem jogar esse país num momento que eu não gostaria de viver. E tenho certeza que ninguém gostaria de viver. Então, muito cuidado com o que a gente prega, e é preciso conhecer um pouco de história, né? Para se falar do presente, para se falar do futuro, querendo ou não, a gente tem que conhecer um pouco do passado, certo? É isso.